Esse é o comentário ao ponto 61 da Familiares Consórcio, oração litúrgica e privada. Continuando o tema da vida espiritual, da vida de oração da família, a Igreja recorda que a primazia da oração litúrgica. A oração litúrgica, que é a oração oficial da Igreja, é mais importante oração. A família cristã participa da oração litúrgica participando da própria liturgia. Então, claro, sobretudo a missa dominical, e os sacramentos de um modo geral. A participação na Eucaristia e a preparação para isso. Acho que um dos pontos fundamentais da família cristã é preparar bem os filhos, e a si mesmos para a participação na liturgia. Essa valorização da liturgia é fundamental. Muitos jovens acabam crescendo, na adolescência e tal, com desprezo ou com uma certa indiferença pela missa dominical, porque os pais nunca se importaram com faltar missa de domingo por qualquer motivo inútil, Então, isso é uma coisa muito importante, Ou seja, os filhos precisam perceber nos pais que a Santa Missa Dominical é a absoluta prioridade. E, enfim, uma coisa interessante também que a gente deveria buscar fazer é trazer o conteúdo litúrgico para dentro de casa, Essa parte do documento fala sobre o ofício divino, porque depois do Concílio Vaticano II, houve uma reforma do breviário do ofício divino que facilitou o uso para os fiéis. No nosso caso específico aqui da administração apostólica, como a gente usa o ofício divino anterior ainda ao concílio, ele é um ofício mais difícil, ele é um pouco mais inacessível, digamos, aos fiéis em geral, até por causa do idioma latino. Mas um exemplo concreto que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, é o da família de Santa Teresinha. A família de Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha, que são santos também, Santa Zélia e São Luís, eles tinham em casa um livro que explicava os tempos litúrgicos, os santos do dia e etc. Ou seja, a gente transmitir para os filhos o que está acontecendo na liturgia da igreja. Então, uma ideia que eu dou concreta para vocês. Olha, procure saber quem é o santo do dia, conta para os filhos qual é o pouquinho da vida do santo do dia. Hoje em dia tem tanta facilidade com isso. No YouTube você tem os vídeos de padres contando a história do santo do dia, enfim. E também marcar os tempos litúrgicos, no Advento, por exemplo, arrumar o presépio, se preparar para o nascimento de Cristo, na Páscoa, comemorar a ressurreição do Senhor, na Quaresma, a penitência da Quaresma. Então, essas coisas também vão marcando a oração da família dentro do contexto litúrgico. E, por fim, o Papa fala sobre as orações privadas, que são as orações não litúrgicas, digamos assim, dentre as quais um destaque especial para a oração do terço, a oração do rosário, que todo mundo sabe que é fundamental. Então, o terço em família, dentro daquele contexto até que já foi falado aqui, de acordo com a idade e as circunstâncias de cada criança, mas ir introduzindo aos poucos na oração do terço. E outras devoções também que são importantes, como a devoção do escapulário, via sacra, etc. Tá bom? Fico à disposição para perguntas à noite. Deus abençoe.